Feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos, concluindo mais um trimestre. O primeiro trimestre do ano de 2025. Passou rápido, com um tema extraordinário, um tema que, sem sombra de dúvida, nos ajuda a compreender o plano da redenção, o amor e a justiça de Deus. A Bíblia diz, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E durante todo esse trimestre, nós estudamos o imensurável, grandioso, maravilhoso, extraordinário amor de Deus pela humanidade. E nesse instante, meus queridos, em que estaremos recapitulando a última lição desse trimestre, sinta-se amado por Deus, porque a Ele que nós devemos render todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e todo o nosso reconhecimento, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso Mantenedor. E o estudo de hoje traz como tema, para encerrar, o amor e o cumprimento da lei. E, meus queridos, em Romanos, capítulo 13, versículo 8, texto que nos ajuda a nortear o estudo desta semana, a recapitulação desta semana. Não devam nada a ninguém, mas amai-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. A essência da lei é o amor. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a lei de Deus, escrita pelo dedo de Deus, revela o caráter de Deus, e o caráter de Deus, ele é amor. Deus não tem amor pela humanidade, Deus, ele é amor. E o amor de Deus, através da sua graça, se há manifestado para todos os seres humanos. Sinta-se amado, sinta-se abraçado, sinta-se perdoado, sinta-se salvo pelo Senhor, porque Ele elegeu você desde a fundação do mundo. Ele elegeu você para que você seja filho dele, para que você tenha a salvação. Você foi eleito por Deus para isso. Agora, se você vai abrir mão da eleição, é uma questão de foro íntimo, porque nesse contexto Deus também nos concedeu o livre-arbítrio. E, meus queridos, no livro Parábolas de Jesus, a escritora Ellen White traz a seguinte frase que eu achei impactante como forma de introduzir esta lição. Ela diz o seguinte: ao pôr a lei de lado, ao pôr de lado a lei de Deus, os homens não sabem o que estão fazendo. A lei de Deus é a transcrição do seu caráter, abrange os princípios do seu reino. Aquele que se recusa a aceitar os seus princípios está se colocando fora do canal pelo que fluem as bênçãos do céu. Veja bem, eu não posso fugir daquilo que representa o caráter de Deus. Se a lei de Deus é a transcrição do caráter de Deus, nós devemos perguntar: qual é o caráter de Deus? Quais as características identificam o caráter de Deus? A melhor definição que podemos dar é dada pelo apóstolo João, quando ele diz em 1 João 4,8, que eu disse há pouco: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Portanto, a lei é o amor, porque ela representa o caráter de Deus. Observar a sua existência é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar é o cumprimento da lei. Amar não é uma obrigação. O cumprir a lei não é uma obrigação, melhor dizendo, mas cumprir a lei é amar. E, meus queridos, e o que nós vamos estudar nessa lição? A natureza da lei. Amor e amor. A lei é santa, justa e boa. Outro tópico também, a função da lei. A lei e a graça. A lei e a liberdade. A lei e o amor. São tópicos importantes para que nós possamos nortear o nosso estudo. E aproveitando a oportunidade, durante todo esse trimestre, nós tivemos a participação de tantas pessoas extraordinárias que nos ajudaram a construir o conhecimento sobre essa temática nesse trimestre. O professor Samuel Iassuca, diretamente da África, o professor Mauro, o pastor Fernando, que esteve conosco semana passada, o professor Ivan Birrequena, nosso querido irmão Kemuel, o filho dele, também participou conosco. Foram pessoas que abrilhantaram o nosso estudo, que estiveram conosco durante esse trimestre, estudando cada página da lição,
para que assim nós pudéssemos compreender a essência do amor de Deus, que é a justiça de Deus. E, portanto, no primeiro tópico, a natureza do amor, a natureza, é importante entendermos a natureza da lei. E o primeiro tópico, amor e amor, é a natureza da lei. E em Mateus capítulo 22, versículo 37 e versículo 39, diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Veja como é importante isso aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nós estudamos um pouco sobre isso semana passada. A lei de Deus ela é registrada 2 vezes no Antigo Testamento. Ela é registrada no livro de Êxodo, capítulo 20, e é registrada também no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Ambas as vezes escrita pelo dedo de Deus. E a lei de Deus, que está em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, tem a ver com relações entre Deus e relação com o próximo. Se a gente observar direitinho, o primeiro lado da lei de Deus tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer Deus como Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas significa colocá-lo em primeiro lugar. Isso é o que diz as primeiras... a primeira parte das tábuas dos 10 mandamentos, porque ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar, reconhecendo-o como seu Criador. E a segunda parte da lei tem a ver com o próximo. O 5º mandamento, o que é que ele diz? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. O próximo mandamento, o 6º mandamento, não matarás. O 7º mandamento, não adulterarás. O 8º testamento, não levantarás falso testemunho. O 9º mandamento da lei de o 9º mandamento da lei de Deus, e o 10º mandamento diz: não cobiçarás. E, meus queridos, quando nós analisamos bem direitinho essa questão da lei de Deus, né, nós entendemos que a segunda parte ela tem a ver com a relação que nós devemos estabelecer com o nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, como Jesus disse, essas relações marcadas pela lei devem ser a expressão do amor dele. Se você ama a Deus, você vai amar a si mesmo e você vai amar ao próximo. E o que é que diz em Romanos, capítulo 7, segundo tópico da lição, capítulo 7, versículo 12. Portanto, a lei é verdadeiramente santa e o mandamento, ele é santo, justo e bom. Vejam que coisa maravilhosa. Muitas pessoas dizem que nós somos salvos pela lei. Nós não somos salvos pela lei. Nós somos salvos pela graça de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, né? Isso vem de Deus. Mas, portanto, nós somos criaturas suas, diz lá em Efésios, criados em Deus para as boas obras. A lei, ela é apresentada aqui quando diz que ela é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei, como uma transcrição do caráter de Deus, reflete não apenas o seu amor, mas também outras características divinas. Sua santidade, sua justiça e sua bondade permeiam exatamente o que significa, o que representa os mandamentos. Então, os mandamentos é santo, justo e bom. Não é para você fazer para ser salvo. Os mandamentos a gente não guarda para ser salvo. Nós guardamos porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, o mandamento é santo, o mandamento é justo e o mandamento, ele é bom, porque ele tem a ver com o ser humano, ele tem a ver com relação, a sua relação com Deus e a sua relação com o próximo. Veja que coisa maravilhosa. Então, portanto, em Romanos 7,12, o que é que diz? Que verdadeiramente a lei é o quê? É santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei ela foi escrita em tábuas de pedra. A lei é um testemunho do caráter imutável de Deus. Ela foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedras, que significa perpetuidade, que a lei ela é eterna.
E a lei, quando Paulo ele diz que o mandamento é santo, justo e bom, representa a santidade, o caráter perfeito de Deus, o seu amor, a sua justiça e a sua verdadeira bondade para com o ser humano, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação para todo ser humano. Mas Jesus não anulou a lei na cruz, como muitos ensinam, como Paulo diz, de modo nenhum. Não é? Deus não anulou a lei, pregando na cruz, como alguns costumam dizer. Mas eu gostaria de ler aqui esse versículo na Bíblia, para que fique bem claro para todos nós, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 31. Notai bem o que nos diz aqui o texto sagrado. Romanos, capítulo 3, verso 31. Aqui, nossa Bíblia, diz aqui o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Olha como é claro. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Veja que coisa maravilhosa. O apóstolo diz claramente que, uma vez salvos por Jesus, não devemos continuar pecando. Isso implica que a lei está em vigor, porque ela nos diz que nós somos pecadores. Ela revela o nosso pecado e a graça de Deus nos purifica. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado através da graça. A lei, ela não salva, ela mostra o pecado. Mas uma vez que nós recebemos a graça, nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos lavados, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o que é que nós fazemos? Nós não seremos transgressores da lei, porque a Bíblia diz que o mandamento é santo, justo e bom e reflete o caráter de Deus. Bom, ainda teríamos, para nós vermos aqui, olha, Romanos capítulo 7, versículo 7, o que nos diz aqui o texto sagrado de Romanos, meus queridos, para reafirmar tudo isso que nós estamos estudando. Notai bem, Romanos capítulo 7, versículo 7. Diz aqui: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. É a lei pecado? Paulo diz, de maneira nenhuma. Agora, notai bem o que diz em 1 João, lá no finzinho da Bíblia, do Novo Testamento, né? João, primeira epístola de João, são 3 epístolas, no capítulo 3, versículo 4. Veja, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Olha o que é que diz aqui em 1 João 3, 4, que o pecado é transgressão da lei, porque o mandamento, Paulo disse em Romanos 7, 12, não se esqueça, o mandamento é santo, justo e bom. Cristo não veio anular a lei. E lá em Mateus é muito claro, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. E se Jesus ele veio cumprir a lei, ele veio cumprir, não é, para que nós pudéssemos também cumprir. Ele é o nosso exemplo. Ele disse, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. E então nós precisamos também cumprir. Agora nós cumprimos pela graça de Cristo, é que nós somos obedientes a Deus, porque o mandamento ele não é ruim, o mandamento é santo, justo e bom. É por isso que ele insiste, enquanto o céu e a terra existirem, nem uma letra, nem um J, nem um tio passará da lei, até que tudo seja cumprido. Então, meus queridos, então o que é que resta para nós? Sabermos e entendermos que a lei de Deus reflete o caráter dele, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos, amar ao próximo como a si mesmo. E, para tanto, conhecendo isso, vamos para uma outra questão apresentada na lição, a função da lei, a lei e a graça. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 4, nos diz aqui a Bíblia, de Cristo vos separasse, vós que vos justificais pela lei, da graça haveis caído. E o que é que nós podemos entender sobre esse texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 4? Assim como muitos pensam que o amor e a justiça são mutuamente exclusivos, eles também pensam que a graça e a lei são antagônicos. Mas, na verdade, é que cada um tenha a sua função. Bom, primeiro, a lei nos ensina
a diferenciar o que é certo e o que é errado. A graça nos perdoa, nos perdoa quando nós quebramos a lei e nos permite continuar a escolher o bem. Ela mostra o pecado, a graça vem sobre nós através do sangue de Jesus, nos redime, nos resgata, e depois nós somos criados em Cristo para as boas obras, e nós guardamos a lei não para ser salvos, mas porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Além disso, a lei e a graça, elas trabalham juntas. A graça de Deus trabalha dentro de nós, gravando a lei em nossos corações, para que não sejamos desobedientes. A lei, por outro lado, mostra-nos o nosso pecado, leva-nos a Cristo, por meio do qual nós recebemos o perdão, nós recebemos a justificação. E justificado, pois, pela fé, eu e você, nós temos paz com Deus. A salvação, queridos, é um dom gratuito de Deus. Não guardamos a lei para salvar a nós mesmos, mas porque nós somos salvos em Jesus Cristo. Eu tenho reafirmado isso desde o início da nossa fala hoje. E, como consequência, nós devemos harmonizar nossas vidas com a vontade de Deus, porque a lei revela a vontade de Deus para a nossa vida. Reconhecer a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos estabelecer um relacionamento de amor com o nosso próximo. A lei e a liberdade. Em Tiago, capítulo 2, versículo 12, assim diz a Bíblia: assim falai e assim fazeis, como aqueles que devem ser julgados pela lei da liberdade. Olha, a lei, ela não obriga a gente a nada, ela apenas mostra qual o caminho, mostra que nós somos pecadores. E só em Cristo é que nós recebemos o perdão e a salvação, a libertação e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a justificação. Portanto, como é que nós poderíamos comparar? Eu sujo meu rosto está sujo. Eu vou no espelho e vejo que meu rosto está sujo. O espelho, ele não limpa o rosto. Eu preciso ir até a água e limpo o meu rosto. A lei é o espelho que mostra que eu sou pecador. A graça é a água que limpa o meu rosto. Você veja que a lei, ela não tem poder nenhum para limpar, mas a água, ela limpa. O espelho, ele não limpa, mas a água, ela limpa. Então, o que é que eu posso dizer? Comparadamente, eu diria o seguinte, que o espelho é a lei e a água é a graça. A lei da liberdade, segundo Tiago, não deveria ter dito a lei das restrições. Veja, porque no Antigo Testamento nós temos a lei moral, que é os 10 mandamentos, a lei cerimonial, a lei civil e a lei de saúde. A lei que está em vigor, a lei de saúde, porque Deus, ele quer que nós tenhamos saúde. A lei cerimonial, ela se cumpriu, porque tudo aquilo que dizia respeito às cerimônias do Antigo Testamento, em Cristo, elas não existem mais, porque elas foram abolidas, porque elas se cumpriram em Cristo, as cerimônias. Mas a lei moral, ela não passou, porque a lei moral, ela revela o caráter de Deus. Então, o que é que nós podemos dizer? Né? Ao revisarmos a lei, Moisés nos deu uma razão para guardá-la. Nós fomos libertados do nosso pecado. O sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, constantemente nos lembra dessa libertação. A liberdade que Deus nos dá deve levar-nos a um cumprimento especial da Deus. Amar e amar. O sábado também nos dá o exemplo do amor entrelaçado no mandamento. Porque o sábado nos mostra, o mandamento do sábado nos mostra um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus salvador, que libertou o seu povo. O sábado também nos dá o exemplo do amor entrelaçado no mandamento. É reconhecer a Deus. Quando nós estamos adorando ao Senhor no dia de sábado, ele diz, e os outros dias nós não adoramos, nós adoramos, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem um forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia ele descansou. Esse é o quarto mandamento da lei de Deus. Isaías relaciona o sábado com o amor. E também com o amor ao próximo. Ele fala daquilo que deve ser feito para com o próximo no dia de sábado. E Jesus, ele disse que era lícito
fazer o bem no dia de sábado. Não pense que o sábado ele é para escravizar. Não pense que o sábado é uma coisa que está no passado. Receba o sábado como uma bênção, porque o sábado mostra o Deus Criador, o Deus mantenedor e o Deus Salvador. Você vai reconhecer o teu Criador, aquele que te fez com as palmas das suas mãos. E o sábado é o memorial da criação. E, meus queridos, o amor é o cumprimento da lei, mas vai além da conformidade formal. Guardar a lei é fazer o bem ativamente, constantemente e normalmente, diariamente e naturalmente. Realizar boas obras de amor, fazer justiça, preocupando-se com os outros, porque de graça recebeste, de graça você também deve dar. O amor que você recebeu, a graça que você recebeu, o perdão que você recebeu, a justificação que eu e você nós recebemos, nós devemos compartilhar para salvar esse mundo que vive na escuridão do pecado. E a lei do amor. Em Tiago, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte na minha Bíblia: se em verdade guardar a lei real, de acordo com as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo e fazeis o bem. Aqui nós somos chamados a guardar a lei. E guardando a lei, estamos demonstrando que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, mas também nós amamos ao próximo também. Isso nós estamos fazendo bem. Bom, em Tiago, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas se fizerdes acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois condenados pela lei como transgressores, porque a lei revela o caráter de Deus, e o caráter de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tiago nos mostra aqui um exemplo interessantíssimo. Um homem rico é tratado com deferência, enquanto um homem pobre é tratado com desrespeito, com desprezo, e isso dentro da igreja. Está lá em Tiago, capítulo 2. Então, portanto, cuidar daquele de quem podemos obter benefício não é amar. Desprezar aquele que tem problemas não é amar. E quem não ama, não guarda a lei. Nós não devemos fazer acepções de pessoas. Então, amar o teu próximo como a ti mesmo e fazes o quê? O bem. Guardar a lei, segundo Tiago, é concernente a essa questão. Então, veja, o que nos define como seguidores de Jesus é o quê? O amor. Um amor que cobre a multidão do pecado. Por que é que nós amamos? Porque nós fomos amados, nós fomos abraçados e nós fomos acolhidos. Tratar as pessoas diferentemente, tratar uma pessoa porque ela tem condição em detrimento de uma pessoa que não tem condição, isso é pecado. E isso é desprezo. E o que é que diz Tiago 2,8? Se em verdade guardar a lei de acordo com as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo e fazes o bem. E é exatamente os 6 últimos mandamentos da lei de Deus. Quando amamos o mundo como Cristo ama, não estamos preparados. Se nós não amarmos o mundo como Cristo amou, nós não estamos preparados para o céu. E para estarmos preparados para o céu, como diz a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou. E, meus queridos, para concluir, nós gostaríamos de dizer a você, de conclamar a você, para que você procure amar as pessoas, para que você se sinta feliz, para que você sinta liberdade, para que você sinta o amor de Deus lhe constrangendo, o amor de Deus lhe trazendo paz, lhe trazendo conforto, lhe trazendo perdão, lhe trazendo amor. E que Deus nos ajude para que esse trimestre nós possamos ter conhecido o verdadeiro amor de Deus, termos verdadeiramente vivenciado e experimentado o significado da justiça de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que o Deus do amor, que o Deus do perdão, que o Deus da graça, que o Deus da misericórdia, que o Deus da justificação, ele possa, na verdade, nos abraçar e nos ajudar para que nós possamos amar o mundo, para que o mundo seja contagiado positivamente com o amor de Deus. E saiba você, o que diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que eu diria para você? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, é o meu desejo. O desejo de continuarmos no próximo trimestre juntos, estudando mais um tema maravilhoso, extraordinário das Sagradas Escrituras. Que você compartilhe o nosso canal, que você dê um like no nosso canal, que você, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, que você possa compartilhar, para que as pessoas sejam tocadas pelo poder de Deus, elas sejam renovadas, elas sejam transformadas, para que nós possamos tentar vivenciar um mundo um pouquinho melhor, porque o céu é aqui quando a gente compartilha as coisas de Deus. Enquanto nós não chegamos lá no céu, nós temos a oportunidade de nos preparar e preparar pessoas para as mansões celestiais. Convido você, neste momento, a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração neste momento. Amado Deus, querido Pai, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque de uma maneira extraordinária nós fomos formados, nós fomos criados de uma forma tão maravilhosa, criados pela tua própria mão, criados, Senhor, para que pudéssemos abençoar este mundo. Mas, infelizmente, o pecado faz separação entre nós e ti. E foi no Éden, onde o homem ele caiu. O homem e a mulher, o primeiro casal, caiu. Mas nós te agradecemos pelo plano da redenção estabelecido, como diz Gênesis 3,15, e como Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz, que o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo, que nós possamos aceitá-lo, que possamos recebê-lo, que possamos crer, que possamos confiar. Abençoe a cada pessoa que nos acompanhou durante esse trimestre. Abençoe a vida delas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu te agradeço por nos acompanhar, por compartilhar. Para você que se inscreveu no nosso canal, Deus abençoe. Nós temos aí, eu acredito que mais de 200 vídeos já gravados, que pode abençoar a sua vida, a vida de uma pessoa. Não esqueça de compartilhar, para que assim a vida das pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus, expressa de forma carinhosa, de forma sincera e de forma verdadeira. Até o próximo trimestre, até o próximo sábado, com um tema maravilhoso, com um tema extraordinário, com um tema palpitante que vai tocar o teu coração, que vai preparar a tua vida. Fique na curiosidade, fique na espera e fique na expectativa. E que Deus continue nos abençoando sempre. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.